Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, vamos conversar com o candidato ao Senado da República pelo PSOL, professor Laílson de Almeida, que já está aqui conosco, dando série às entrevistas que estamos fazendo desde a semana passada com os candidatos ao governo e também ao Senado. Na semana passada, concluímos com todos os candidatos ao governo e esta semana foi a semana para conversarmos com os candidatos que disputam o Senado. Segunda-feira, entrevistamos a candidata Vilma de Faria, do PSB. Na terça-feira, Fátima Bezerra, do PT. Na quarta-feira, conversamos com o candidato Roberto Roncone, do PSL. Quinta-feira, ontem, foi o dia de conversarmos com a professora Ana Cristina, do PSTU, que também disputou o Senado. E hoje vamos conversar com o professor Laílson de Almeida, que é natural de Natal, Rio Grande do Norte, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do nosso estado. E lecionou nas redes estadual e municipal de ensino, como também no antigo ETFER, né? Hoje IFRN, também na própria UFRN. Foi um lutador social e político contra o regime militar da ditadura. Teve participação em defesa da anistia política, defensor e militante da campanha pelas diretas já e também pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, tendo sido perseguido. Durante décadas, tem desempenhado a função de dirigente sindical na área da educação. Rompeu com o PT e hoje é filiado, dirigente e candidato ao Senado pelo PSOL. É o convidado de hoje do nosso programa Boa Tarde Cidadão, nesta série de entrevistas com os candidatos ao governo e ao Senado, para que você conheça mais a respeito de cada um e no dia 5 de outubro possa fazer o seu julgamento. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho faremos essa entrevista. Tua felicidade faz parte da paisagem. Ecocil Ecogarden Ponta Negra. 2 quartos com ou sem suíte a 3 minutos da praia de Ponta Negra. Um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia, com uma qualidade Ecocil. Tudo para ver sua família feliz. Ecocil Ecogarden Ponta Negra. Visite a central de vendas Ecocil no Espacial Mall, Avenida Roberto Freire. Ecocil, você conhece e confia. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o professor Laílson, candidato ao Senado pelo PSOL. Cada candidato, e com ele será da mesma forma, estamos a cada candidato dedicando dois tempos de 10 minutos. Então vamos iniciar com o primeiro momento. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão, candidato. Boa tarde, Robson. Prazer tê-lo conosco e eu gostaria de saber por que resolveu disponibilizar o seu nome para disputar o Senado. Bom, o nosso nome surge como alternativa às chamadas forças tradicionais. O que você considera como forças tradicionais? Muito bem. Nós temos 2 coligações no Estado, PMDB, PSB e PSD, PT, que representa a chamada política tradicional, a velha política. Então, a nossa candidatura surge como alternativa a essas 2 forças tradicionais, no sentido de propor profundas mudanças na política do Rio Grande do Norte. E qual é o principal questionamento que você faz a cada uma dessas candidaturas? Olha, é exatamente essa. Ela representa um passado que a sociedade quer mudar, quer avançar e, portanto, quer novas políticas, né? Políticas públicas que atinjam a grande maioria da sociedade. Isso ficou muito claro o ano passado, por ocasião das grandes manifestações, né? A posição de
repúdio, né, e o chamamento a um processo de transformação da sociedade brasileira. Professor Lailson, por que não foi possível fazer uma coligação mais ampla com outros partidos? Apenas o PSOL está nessa disputa para o Senado, como também é o caso do governo. Olha, nós tentamos, fizemos um esforço no sentido de uma frente com o PSTU. Infelizmente não foi possível e o partido resolveu lançar o seu conjunto de candidaturas, né? As candidaturas majoritárias e as candidaturas proporcionais. Qual seria a principal bandeira de luta caso fosse eleito senador? Olha, há um conjunto de propostas que nós vamos naturalmente abraçar e vamos lutar. Mas antes de entrar nessa discussão, é importante explicar para o eleitor uma questão que é fundamental no processo eleitoral, no processo de escolha, que é o nosso diferencial em relação às outras candidaturas. As candidaturas das duas coligações que nós chamamos, né, de velha política. A nossa candidatura, o PSOL, representa uma alternativa real de mudança. Vou dar um exemplo concreto. Nós lutamos por uma ampla reforma política que mude por completo essa estrutura viciada, arcaica, né, que não avança no processo democrático. Pelo contrário, limita profundamente, né, o processo de disputa. Exemplo, financiamento privado de campanha. Né? Nós criticamos e reivindicamos um novo modelo que estabeleça um processo de disputa paritária e igualitária entre as diversas correntes, entre os diversos movimentos de opiniões na sociedade. Vocês defendem, então, o financiamento público de campanha ou uma outra forma? Exatamente, financiamento público. Mas, diante de uma situação onde nós observamos que o Estado brasileiro e do Rio Grande do Norte mal tem condições para investir dinheiro em educação e saúde, às vezes falta recursos, como pegar mais dinheiro e jogar para os candidatos fazerem campanha? Isso, até porque nós sabemos que a existência do financiamento público de campanha não acabaria com o Caixa 2, que é aquele dinheiro por fora que compra voto, que faz aquele tipo, que gera esse tipo de problema que nós observamos na democracia. Olha, o financiamento privado, ele é nocivo, não só porque cria um processo desigual, profundamente desigual, mas ele é nocivo porque ele abre a possibilidade da corrupção, né, de uma política do toma lá da cá. Mas o financiamento público, ele impede a realização da corrupção, o Caixa 2? Olha, ele minimiza, quer dizer, cria condições de um controle maior. E aí é o seguinte, se criar todo um marco jurídico e instrumentalizar o Poder Judiciário no sentido de coibir e punir... E por que não se coíbe e não se pune já hoje, da forma como está? Porque muitas vezes quem defende o financiamento público de campanha argumenta que é importante porque a partir de agora todos vão ter o mesmo dinheiro para gastar, para investir na campanha e aí a Justiça Eleitoral vai fiscalizar. Então por que não se fiscalizar hoje, né? Quem garante que se houver mais dinheiro para se fazer campanha política, a Justiça Eleitoral vai ter mais condições de fiscalizar? Olha, nós sabemos que na realidade, né, e vamos até discutir a questão do Congresso Nacional, a composição do Congresso Nacional. E até lembraria que nas manifestações do ano passado, a grande frase, né, repetida tal era: esse Congresso não nos representa. Então, o que é que ocorre concretamente? As minorias, as chamadas elites econômicas, sistema financeiro, empreiteiras, empresas industriais, eles conseguem, enquanto minoria, usando o poder econômico, se transformar em maioria no Congresso. E aí essa maioria estabelece todo um marco jurídico legal que facilita, que abranda o processo de compra de voto, entendeu? De utilização do poder econômico nesse processo, portanto, que fica viciado, fica desigual. Candidato, e qual o pensamento que vocês têm em relação à área da educação? O que é que você considera mais importante que deve ser defendido no Senado? Olha, eu acho que a grande bandeira nesse momento é acabar com a chaga do analfabetismo, certo? O Brasil está muito atrasado, né? É importante lembrar que na América Latina, praticamente todos os países já erradicaram. Bolívia, Venezuela, Equador, Nicarágua, enfim. Qual seria a sua ação como senador para acabar com o analfabetismo? É mobilizar a sociedade, é investir, é utilizar a juventude, inclusive, nesse processo, é criar uma espécie de missão e estabelecer meta a curto prazo, no sentido de superar isso, que é uma questão trágica para o Brasil. Envergonha
profundamente o Brasil diante do mundo, diante da América Latina. Quais seriam essas metas, por exemplo? Objetivamente, o que é que poderia ser feito para acabar com o analfabetismo? Recursos, né? Ampliar o recurso. Vou dar um exemplo bem direto. No orçamento federal, apenas se destina em torno de 4% para a educação. É estabelecer uma política ousada, determinada no sentido de financiar a educação pública. Candidato, e qual é o pensamento de vocês, do próprio PSOL, né, professor Laílson, que é candidato ao Senado pelo PSOL, em relação à área da saúde, né? Qual é o seu pensamento, que defesa você faz? Olha, ativar o SUS, é fazer com que o SUS de fato funcione. Porque do ponto de vista da sua filosofia, beleza, é um Por programa... Por que hoje não funciona? Falta política, decisão política do governo federal, no sentido de estabelecer uma rede de hospitais públicos devidamente equipado e pronto para atender as demandas. E qual seria o seu papel enquanto senador para dar um norte a essa solução? Destinar mais recursos, né? Criar uma rede nacional de hospitais públicos de referência em regiões, criar centros de diagnóstico interligado com essa rede, que aí você teria, inclusive, uma atuação preponderante na chamada saúde preventiva. O candidato é favorável à aprovação da emenda 29, que é a implantação? Que trata objetivamente de quê? A emenda 29 é que trata justamente de mais recursos para o financiamento da área da saúde nos estados e municípios, compartilhando mais com as responsabilidades com o governo federal. Claro. Cabe ao governo, né, ter uma decisão no sentido de superar, né, essa escassez de recursos, tem sido histórico na saúde brasileira, né? E, inclusive, nos últimos anos, essa situação tem se agravado profundamente. Estamos conversando com o candidato professor Laílson, candidato do PSOL, nesta semana que estamos fazendo de entrevista com os candidatos que disputam o Senado Federal. Candidato, qual é a avaliação que vocês fazem em relação ao que deveria ser feito diferente em termos de atuação política dos atuais senadores que hoje estão lá? Ou seja, se você fosse eleito senador do Estado, o que é que você faria diferente dos que estão lá hoje? Olha, exatamente assim, está antenado com as demandas da sociedade. Então, nós temos inúmeras demandas que têm que ser trabalhado e defendido, né, pelos parlamentares, coisa que não acontece hoje exatamente pelas relações que boa parte dos parlamentares tem. Os senadores do Rio Grande do Norte hoje não estariam antenados com essas necessidades da população? Não. É aquilo que eu coloquei anteriormente. Olha, se um candidato ele recebe financiamento, empreiteiras, bancos, setores industriais, agronegócio, obviamente que ele vai atuar articulado com esses setores. Então, essa questão é uma questão fundamental. O político ele tem que ser absolutamente independente, ter uma linha de total autonomia no sentido de intervir no processo político, no sentido de oferecer propostas e defender as propostas. Então, não dá, e é por isso que eu digo, é fundamental a reforma política, porque ela muda o perfil da representação popular, assim como acontece em outros países, ou seja, o parlamentar ele vai responder às demandas da sociedade e não de setores hegemônicos, setores minoritários da sociedade. Estamos conversando com o candidato do PSOL ao Senado, o professor Laílson. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho retornaremos com mais um tempo de 10 minutos para conversarmos a respeito das propostas e conhecer o pensamento do candidato que representa o PSOL do Rio Grande do Norte. Até já. Da paisagem. Ecosil Ecogarden Ponta Negra. 2 quartos com ou sem suíte a 3 minutos da praia de Ponta Negra. Um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia, com uma qualidade Ecosil. Tudo para ver sua família feliz. Ecosil Ecogarden Ponta Negra. Visite a central de vendas Ecosil no Espacial Mall, Avenida Roberto Freire. Ecosil, você conhece e confia. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade
felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o candidato professor Laílson Almeida, candidato ao Senado pelo PSOL. Candidato, eu gostaria de conhecer qual é o seu pensamento, que você possa compartilhar com os nossos telespectadores, ouvintes, eleitores, em relação ao que precisa ser discutido no Pacto Federativo. Olha, exatamente estabelecermos reformas fundamentais, reforma política, que estabeleça definitivamente um processo de disputa democrático, sem privilegiar nenhuma força política, uma ampla reforma tributária para eliminar privilégios e estabelecer a justiça fiscal, uma reforma previdenciária diferente do que tem sido feito nos últimos governos, que melhore as condições de aposentadoria, enfim, dos trabalhadores, quer seja o setor privado ou público, e o combate à corrupção. Acho que Mas em relação ao Pacto Federativo, o que é que precisa ser discutido na sua avaliação? Estabelecer, a partir da reforma tributária, uma política de equilíbrio, inclusive revendo alguns pontos do marco jurídico, inclusive a lei de responsabilidade fiscal, que trava. Hoje ela trava porque ela impede, inclusive, uma política de valorização do trabalhador, quer seja o público, principalmente o público, e o setor privado, e portanto, impede um processo real de desenvolvimento e de participação do Estado em políticas efetivas, políticas públicas, que, de fato, levam o país a um processo de desenvolvimento. O Pacto Federativo é necessário que seja rediscutido também, principalmente, a questão da melhor distribuição do bolo tributário nacional, onde, na verdade, nós temos uma grande concentração dessa riqueza nas mãos do governo federal, que fica com 62%, 23% do que se arrecada de imposto na nação como um todo fica nas mãos dos estados e apenas 15% para os municípios, onde os cidadãos nascem, crescem, reproduzem, morrem, e lá estão todos os problemas. Então, essa redistribuição do bolo tributário nacional é necessária com a máxima urgência. A sua opinião é favorável em relação a isso? É favorável, mas não é só isso. Eu acho que é necessário estabelecer o que nós chamamos de controle na distribuição dos recursos. Não adianta, por exemplo, o controle ser feito a posteriori, porque aí é onde se dá o problema mais sério do país, que é a perda de recursos, o desvio de recursos. Portanto, assim, nós sabemos que a corrupção, ela está principalmente nos municípios, porque não há um processo de controle, um processo real de controle. Portanto, é necessário estabelecer um equilíbrio, do ponto de vista orçamentário, entre União, Estado e município, mas, fundamentalmente, ter um controle sobre o processo de aplicação. Vou dar um exemplo, que tem sido um fato lamentável na vida política brasileira, que é aquela história do toma lá da cá. Às vezes o governo federal encaminha um projeto e, para aprovação desse projeto, ele faz acordos com as diversas bancadas e vem aquela velha história das emendas parlamentares. Portanto, não há um processo de controle no sentido de acompanhar a utilização desses recursos. Então, não basta apenas ter um equilíbrio orçamentário entre estados, o ente federal e os municípios, se não houver uma política de controle, de acompanhamento da execução desses recursos, porque senão ele termina se perdendo, como ocorre hoje na saúde, na educação. Então é preciso estabelecer equilíbrio e controle. Caso seja eleito senador pelo seu partido PSOL, o que é que o professor Laílson defenderia em favor do Rio Grande do Norte na área do desenvolvimento econômico? Olha, uma coisa é necessária, é uma reforma agrária. Resolver essa demanda que é muito longa, é histórica.
E a reforma agrária, ela cumpre um papel assim no sentido de racionalizar o processo de produção, né? Eu lembraria que o Brasil é um dos países que tem uma estrutura, e isso o Rio Grande do Norte, né, faz parte das estruturas agrárias mais atrasadas do mundo, né? E a reforma agrária, ela teria como racionalizar esse processo, ou seja, possibilitar a chamada inclusão produtiva. Esse é um dado. Além disso, combinado com a questão agrária, um plano de desenvolvimento de polos através da agroindústria, né? Aproveitando exatamente esse potencial, né, agrícola em cada região, e aí aproveitando um processo de aproveitamento dos recursos minerais, né? E, portanto, fomentar um processo de industrialização casado com o fortalecimento da agricultura. Candidato, em relação à área da agricultura, pesca, da própria pecuária no estado do Rio Grande do Norte, há algum projeto de lei, alguma iniciativa que você defenderia no Senado caso fosse eleito? Isso estaria acoplado à reforma agrária, porque a reforma agrária não basta apenas assentar, não basta apenas distribuir a terra. É necessário você ter uma política de financiamento e de assistência técnica, certo? E aí você portanto, inclui a pecuária, né? E outras atividades ligadas à pesca. E a grande mudança na pesca é exatamente a gente sair desse patamar de uma pesca artesanal, fundamentalmente artesanal, para uma pesca com a utilização de alta tecnologia. E, portanto, são elementos que aproveitaria a mão de obra existente, obviamente a partir de um processo de qualificação, né, profissional. Enfim, eu acho assim, todo o processo ele tem que ser articulado, aproveitando o potencial humano, né, qualificando esse potencial e distribuindo pelas regiões, de acordo com o seu potencial, o processo produtivo. Qual é o pensamento, candidato, que você tem e defende em relação à situação da segurança ou insegurança pública em que vivemos hoje? É bom ter clareza que a segurança ela não pode ser entendida ou resolvida com a repressão, com a simples repressão. Então, é necessário se restabelecer uma nova política com relação a essa questão. E aí passa pelos seguintes pontos. Prevenção. E a prevenção, ela inclui o quê? Educação. Você tem um modelo de educação que, de fato, absorva, quer dizer, atenda à demanda, uma educação integral, por tempo integral, que cria uma nova cultura, a cultura da não violência, né? Enfim, que, portanto, a criança esteja na escola, né? E, por outro lado, também estabelecer mecanismos de inteligência que façam o combate efetivo àquilo que eu chamo de causa fundamental da criminalidade, que é o tráfico, enfim, que são os grupos organizados. Portanto, duas coisas, atacar o tráfico, né? Uma política preventiva em relação às drogas, de combate ao tráfico, e, por outro lado, a educação cumprindo o papel no sentido de ter a criança na escola. Candidato, qual é o pensamento que você tem ou alguma ideia que, porventura, você defenda quando o assunto, né, que pode chegar à própria tribuna do Senado a ser defendido, você como candidato pelo PSOL, em relação à área, a área de crescimento econômico, estrategicamente falando, pensando no nosso Rio Grande do Norte, pensando na própria região Nordeste? Olha, é exatamente assim. A reforma tributária, ela inclusive descentralizaria, né, a questão dos recursos, né, e fortaleceria regiões como o Nordeste. Tá? Então, eu acho que o caminho ele se dá nesse sentido, você ter uma política e aproveitar o potencial, como a gente já falou, o potencial econômico de cada região e, no caso do Rio Grande do Norte, potencializar o que nós temos de recursos naturais. Estamos conversando com o candidato professor Lailson, que disputa o Senado Federal pelo partido PSOL. Nesta semana toda, fazendo entrevista com os candidatos ao Senado que passaram por aqui. Na semana passada, todos os candidatos ao governo, trazendo opções para você conhecer melhor o pensamento e as propostas de cada um. Professor, nós temos apenas aproximadamente 1 minuto para uma reflexão sua junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte, as suas despedidas da sua participação hoje no nosso programa. Bom, eu terminaria exatamente estabelecendo o diferencial entre as nossas candidaturas
e as candidaturas, né, das coligações da velha política. Ou seja, nós podemos propor e fazer uma intervenção clara e independente, autônoma, em favor das demandas da sociedade. Esses grupos não, esses grupos estão vinculados a interesses que não são do conjunto da sociedade. Essa, portanto, é a alternativa que nós colocamos. É o nosso diferencial, né? A possibilidade das nossas propostas ser viabilizadas exatamente porque estamos sintonizados com as demandas da sociedade. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Boa tarde, cidadão. Seja sempre bem-vindo. Ok. Ficamos por aqui com a entrevista que acabamos de realizar com o último candidato que disputa o Senado da República, ele disputando pelo PSOL. A partir da semana que vem teremos outras entrevistas também na área política, conversando com você, trazendo informações com alguns candidatos a deputado estadual e também a deputado federal. Então, ao longo do tempo, você vai tendo mais opções e conhecendo mais pessoas e mais pensamentos para tomar a sua decisão. Ficamos por aqui, desejamos um excelente final de semana para você que está em casa, comportem-se, né? Um bom final de semana aí com o juízo na cabeça e continue ligado na Band Natal, agora acompanhando o nosso programa que é Os Donos da Bola. Até segunda-feira.